Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aí ao nosso momento de treinamento sobre o sistema da IEL, do diário de classe. Estão todos me ouvindo? Sim, ok. Pessoal, tem muitas escolas mandando mensagem aqui falando que estão todos em uma sala reunidos, tá? Então, eu estou ciente. E aí, talvez, Milena, por isso que não tem tantos participantes na chamada agora, tá bom? Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Eliana, eu sou pedagoga efetiva do município e em 2025 eu estou atuando na equipe de inspeção escolar junto com Leonardo Bart, tá? Então, o objetivo da nossa reunião hoje é falar sobre o sistema, né, da IEL, onde a gente faz o diário de classe online. E antes de passar a palavra para a Milena, que é a técnica da IEL, que vai conduzir aí a formação conosco, né? Eu gostaria de dar ainda algumas orientações em relação ao livro ponto. Tá? Então, dia 27 de fevereiro, nós fizemos uma formação com o diretor e com os secretários, e nesse dia, então, a gente deu algumas orientações para o livro ponto. Então, não temos a intenção de fazer um modelo único, né, e mandar para a escola. Nós não queremos engessar o trabalho da escola, né? A escola precisa ter autonomia para poder elaborar e planejar esse documento. E nós temos realidades também muito diferentes. Escolas que conseguem, em um livro só, fazer o ponto tanto do professor quanto do administrativo, e tem outras escolas que possuem um número mais elevado de profissionais, onde, às vezes, precisa organizar 2 livros, e, às vezes, em cada semestre é um livro de ponto separado, né? Então, as orientações são basicamente as mesmas que a gente já fazia no ano passado, só que o que nós encontramos é que tem muitas escolas que acatam e tem algumas escolas que não acatam, né? Então, esse ano a gente formalizou essa orientação. Então, o livro de ponto deve ser organizado, então, da seguinte forma: o pessoal do administrativo, que é a servente, as auxiliares, secretaria escolar, né? Esses profissionais vão assinar o livro ponto 2 vezes por dia. Uma assinatura até o horário do almoço e depois do almoço outra assinatura, tá? Então, esse aqui, a orientação não muda, né? Vocês já faziam dessa forma. E os professores, que é o pedagógico, né, o livro de ponto pedagógico, então, os professores devem assinar de acordo com o número de aulas que eles dão naquele dia. Então, para cada hora trabalhada, é uma assinatura, seja ela hora aula ou hora de PL, tá bom? Essa mudança, pessoal, ela foi necessária porque o professor contratado para trabalhar 24 horas, ele vai assinar durante a semana 24 vezes, seja a aula ou seja o PL. Então, o livro ponto e o diário de classe, ele precisa bater exatamente com a contratação do professor, tá? Então, por isso, digamos assim, que talvez esse ano vocês estão achando que ficou um pouquinho mais burocrático. Diretor, professor, ou melhor, diretor, pedagogo e coordenador de turno, eles assinam junto com o pedagógico, tá? E não há necessidade do diretor, pedagogo e coordenador assinar também hora a hora, tá? E aí eu quero fazer uma observação aqui, que no dia 13 de março foi encaminhado um e-mail para as escolas, aonde, por um lapso,
o coordenador, o pedagogo e o diretor, a orientação que está lá é que ele assine de hora em hora. Então, eu quero retratar essa informação aqui e dizer que não é necessário. Tá? Se alguma escola já organizou o livro aonde esses profissionais assinam hora a hora, tudo bem, pode continuar, não está errado. Se a escola ainda não organizou o livro ponto e quer botar apenas 2 assinaturas para diretor, pedagogo e coordenador, pode colocar apenas uma assinatura antes do horário do almoço e outra assinatura após o horário do almoço, tá? Então, eu quero dizer que hoje pela manhã, na nossa formação, a MF Eugênio Pinto Santana, ela acabou me alertando, né, sobre essa dupla informação que estava, né, inclusive aí gerado pelo e-mail do dia 13, tá bom? Então, eu quero dizer que essa escola, MF Eugênio Pinto Santana, ela está organizando o livro conforme a organização, né, enviada no e-mail aí do dia 13, tá bom? Então, pessoal, é isso sobre o livro de ponto. Quero agradecer aí a presença de todos e dizer que nós estamos aqui na inspeção escolar à disposição mesmo para tirar qualquer dúvida. Então, se pedagogo, diretor, o secretário da escola tiver qualquer dúvida, mande para nós uma fotinha da organização, manda o documento no Word, que a gente ajuda a pensar, né, para que o livro ponto ele possa atender esse pedido agora de 2025, tá bom? Milena, agora é com você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Milena, como a Eliana disse, trabalho no atendimento da empresa EL na área de educação. Então, hoje vou estar passando para vocês a rotina de vocês no sistema. Acredito que a grande maioria já convive com o sistema, já sabe como ele funciona, mas a gente vai estar relembrando, né? Início de ano, tivemos férias, então é bom relembrar. Aviso vocês que essa chamada está sendo gravada, caso seja necessário reassistir posteriormente, por algum motivo, e vou aproveitar para falar a vocês também sobre o suporte do nosso sistema, como funciona. Nós não prestamos suporte diretamente aos professores. A demanda de vocês deve ser passada sempre à parte administrativa da escola, seja o diretor, o pedagogo, a secretária, eles têm acesso ao telefone do suporte para estar repassando para a gente, né, as questões, os problemas que forem encontrados no sistema, e aí, quando eles repassarem a demanda, a gente vai solucionar e também dar o retorno para eles sobre a questão que foi passada. Eu vou apresentar para vocês agora a tela do sistema, e aí, caso tenham dúvidas, podem levantar a mão, podem ligar o microfone e falar, porque às vezes a gente deixa para o final, e aí a dúvida acaba passando batido depois, então podem ficar à vontade para perguntar. Já vou iniciar aqui desde a tela do login do sistema, né, que vocês já conhecem. O login, ele funciona de forma padrão. Então, o usuário sempre vai ser o CPF de vocês completo e a senha, os 4 primeiros dígitos. E essa senha pode ser alterada após o primeiro acesso, mas no primeiro acesso precisa ser obrigatoriamente os 4 primeiros dígitos do CPF. Após acessar, vão ser disponibilizadas aqui em escola, todas as escolas que vocês têm algum vínculo como professor, né? Então, todas são apresentadas, os professores que trabalham em mais de uma escola terão todas essas escolas apresentadas e vão selecionar o período letivo atual para fazer os registros. Aqui na minha tela existem vários menus liberados, porque como é uma base de demonstração, todos os menus estão liberados, mas isso é configurável pela escola, né? A secretária vai liberar para vocês os acessos de acordo com a necessidade e os registros que cada professor precisa realizar. Então, eu vou começar mostrando para vocês o registro de frequência, né? Todos vocês acredito que já tenham acessado o sistema. Caso tenha algum professor que ainda não acessou o sistema esse ano, que não conseguiu acesso, pode fazer contato com a secretaria da escola. O sistema já está liberado, o calendário de 2025 já foi cadastrado, então os registros já podem ser realizados.
Então, caso alguém ainda não tenha conseguido acessar, pode fazer contato com a secretaria da escola. Vocês vão selecionar a turma e o grupo falta. O meu aqui aparece geral, mas para vocês vai aparecer de acordo com a organização de cada turma, né, que vocês têm acesso. A gente vai ter o agrupamento no município personalizado, né, que é por grupo falta, que vai funcionar nas escolas de educação infantil, e a gente tem o agrupamento por disciplina, que vai funcionar para o ensino fundamental. Vocês vão selecionar o mês e aí vão ser disponibilizadas as datas com todos os campos preenchidos. E aí, quando o aluno faltou, vocês vão desmarcar o campo e salvar para registrar a ausência desse estudante. Então, os campos vão vir pré-preenchidos, informando que o aluno estava presente na aula naquele dia. E aí, o município não libera os lançamentos futuros, ou seja, as datas vão ser disponibilizadas apenas até o dia atual. Então, por exemplo, o dia 18 de março só vai aparecer no portal dos professores amanhã para os professores que têm aula no dia 18 de março, de acordo com o calendário escolar ou com o horário cadastrado para a turma. E aí, aqui em cima, as datas verdes vão sinalizar a frequência que já foi salva, e quando a frequência ainda não foi salva, a data vai ser apresentada em branco. Aqui de manhã eu acabei salvando, né, no outro treinamento, mas as datas são apresentadas na cor branca aqui, quando ainda não foi salva, e após salvar a frequência do dia, as datas ficam em verde. O lançamento de conteúdo funciona de forma muito parecida com a presença. Ele vai ter a diferença que em algumas turmas, né, vai ser necessário o montar horário. E aí, embora pareça um pouco burocrático, esse montar horário é a garantia do professor que o registro dele não vai ser perdido. Então, a princípio, quando você acessa a tela, todas as datas estão assim, riscadinhas, e aí você vai habilitar as datas em que você vai dar aula para essa turma. Nos dias que o professor tem mais de uma aula na mesma turma, ele vai clicar em criar nova aula para habilitar uma segunda aula para este dia. Esse campo de ordem da aula seria se é a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, de acordo com o horário da turma. Não necessariamente a primeira ou a segunda aula do professor com aquela turma, e sim de acordo com o horário. Por exemplo, eu tenho a primeira e a terceira aula com a turma do primeiro ano A. Então, eu vou informar aqui que a ordem é a aula 1 e a aula 3. E aí, após informar, esse horário pode ser cadastrado de forma mensal, mas funciona da mesma forma que a frequência. As datas vão ser disponibilizadas de acordo com o passar dos dias. E após salvar, os quadrinhos vão ser apresentados aqui na tela inicial, de acordo com o horário que o professor montou. As datas também vão ficar em verde quando os registros forem realizados e o botão salvar, a princípio, fica desabilitado. Ele só vai ser habilitado ou quando tiver alguma alteração em um registro ou quando for realizado um novo registro. Então, quando o botão salvar não está habilitado, é porque tudo que está na tela já foi salvo anteriormente. Quando a escola, né, utiliza essa configuração do professor montar o horário, nem o professor excluindo o horário que ele mesmo cadastrou, os registros serão perdidos, né? Então, ele funciona ali como uma segurança para o professor. Vou falar para vocês agora sobre o cadastro das fichas. Essa parte que eu passei até agora de frequência e conteúdo, ela vai funcionar igual, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Eu vou passar agora para a ficha de desempenho, que vai funcionar para as turmas de primeiro e segundo ano e todas as turmas de educação infantil. Essa ficha, o cadastro dela é realizado aqui dentro da empresa e a secretária faz a liberação da ficha para cada professor, né, responsável lá na turma. No cadastro da ficha tem esses 3 campos de diagnóstico, inicial, intermediário e final, que não são de fato o cadastro da ficha. É um campo descritivo para observações. Para preencher a ficha, de fato, precisa clicar em cadastrar.
vão ser trazidos, né, por estudante o descritor e aqui a opção de resposta. Então, adaptou-se com facilidade, essa resposta deve ser preenchida de forma trimestral e aí o professor vai informar, né, essas respostas e perguntas, gente, que estão sendo mostradas, elas são fictícias por ser uma base de teste, mas o cadastro nas escolas de vocês já foi realizado de acordo com o modelo do município. Então, vai funcionar dessa forma, mas não exatamente com as informações apresentadas aqui no treinamento. O professor vai responder, né, as perguntas sobre cada aluno. No final da tela, ele pode clicar em salvar e sair, ou em salvar e próximo para pular para o próximo aluno da listagem ali da turma. Essa ficha, lembrando, ela vai funcionar para as turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental e para todas as turmas da educação infantil. E a gente tem também a ficha descritiva, que ela vai funcionar exclusivamente, aqui eu estou mostrando numa turma de primeiro ano, mas ela é uma ficha exclusiva das turmas de educação infantil, que é o nome já é bem intuitivo, né, que é uma ficha descritiva, onde o professor vai descrever o aluno dentro de sala de aula. Às vezes vocês recebem talvez um documento que fala exatamente sobre o que vocês devem falar, né, sobre quais situações ali do aluno, mas a grosso modo vocês vão explicar como aquele aluno é dentro de sala de aula, como ele reage às situações. É um campo descritivo, vocês vão informar ali a situação do aluno e vão clicar em salvar. Essa aqui, todos os alunos são listados na mesma tela, um abaixo do outro, diferente da ficha de desempenho, onde precisa estar clicando ali em cadastrar no nome de cada aluno e depois indo salvar e próximo, até o último, ou salvar e sair. Mas também é uma ficha fácil de ser preenchida. E agora, exclusivo para o ensino fundamental, a gente tem o cadastro das avaliações, né? Nessa tela vão ser cadastradas todas as atividades, né, que tem dentro de sala de aula que vão contar pontuação para o estudante. Então, seja portfólio, seja apresentação de um trabalho, seja uma prova, um simulado, tudo isso precisa ser cadastrado aqui. Então, esse campo de nome é uma descrição mais para a organização do próprio professor, né? Então, ele vai colocar ali uma descrição que vai facilitar ele depois ali na organização da turma encontrar a avaliação. Ele vai colocar o tipo de avaliação, para qual turma ele está fazendo esse cadastro e para qual trimestre. Aqui, quando você selecionar o trimestre, vai ser mostrado o valor total que esse trimestre vale, né, dentro da escola, ali dentro da organização do município. Deve ser preenchido também o campo de data da avaliação. A gente tem aqui esse campo de data término, que são para avaliações para atividades que serão avaliadas dentro de um período. Por exemplo, o portfólio normalmente é avaliado durante todo o trimestre. Então, pode ser colocado ali a data da avaliação no primeiro dia do trimestre e a data término lá no finalzinho do trimestre. Ou então, caso seja uma prova, esse campo de data término pode ficar em branco. Aqui a gente tem o campo de pontuação, né, para você colocar o valor da avaliação e automaticamente o sistema vai calcular a média de acordo com a configuração lá do período letivo. Vai ser selecionada a disciplina e o sistema vai trazer aqui junto com a disciplina a pontuação restante, que é quanto você ainda pode registrar para essa disciplina de nota dentro deste trimestre. Então, não foi cadastrada ainda no primeiro ano nenhuma avaliação para geografia, então ainda podem ser cadastrados 30 pontos. Porém, se eu já tivesse cadastrado alguma avaliação, aqui nessa pontuação restante estaria sendo descontado. Para os professores que são regentes de classe e realizam avaliações interdisciplinares, eles podem selecionar mais de uma disciplina e fazer o cadastro que é válido para as duas disciplinas. Tem aqui esse campo de descrição, caso o professor queira, né, descrever a atividade, como ela vai funcionar, né, essa avaliação, e aqui tem o campo de habilitar segunda chamada, caso tenha algum aluno da turma que estava de atestado ou tenha uma falta justificada, e aí o professor vai dar essa segunda chance a ele de realizar essa avaliação para conseguir depois registrar a nota desse estudante para essa avaliação.
Após realizar o cadastro da avaliação, é preciso realizar o registro da nota que o estudante obteve nesta avaliação. Então, fica na tela de resultado de avaliação. Aqui no campo disciplinas, vão ser apresentadas apenas as disciplinas que já possuem avaliações cadastradas, né, para fazer o registro da nota, e aí o sistema vai trazer a descrição, o tipo de avaliação que foi selecionado, a data, o valor e a média. E aqui está informando que é uma avaliação interdisciplinar. Então, o professor vai registrar ali a pontuação do estudante, né, naquela avaliação. Quando o professor registra mais de uma avaliação para aquela disciplina, todas são apresentadas aqui na mesma tela. Então, o registro fica ainda mais fácil e depois só salvar a nota que foi cadastrada para o estudante. A gente tem ainda a tela de resultado das etapas, que não é uma tela para registro, é uma tela apenas para consulta, onde são trazidas todas as avaliações daquela disciplina em todos os trimestres. Então, o professor consegue fazer um acompanhamento ali do estudante em todos os trimestres nessa tela, de todas as notas que o estudante obteve. Aqui nós temos outros menus, né, que foram apresentados que não são sobre registro, como calendário, documentos gerais, atestado médico, né, para abonar as faltas. Essas telas, elas são disponibilizadas pela escola, né, para os professores apenas para consulta. Então, quando o professor acessa ali a tela de atestado médico, ele vai visualizar os alunos da turma dele que tem um atestado, mas ele não consegue realizar esse cadastro, ele consegue apenas visualizar. O mesmo é válido para o calendário. Esses documentos gerais são sobre o próprio professor, e aí existem relatórios que podem ser liberados também para os professores. Ele pode emitir o próprio diário de classe, o relatório de horário da turma, faltas diárias, a lista dos estudantes, os aniversariantes, mas são telas apenas de consulta. Os registros que são utilizados no município dentro do sistema, a princípio, são só esses 5: presença, conteúdo, avaliação, as fichas descritiva e desempenho. Alguém tem alguma dúvida? Milena, está me ouvindo? Oi. Pode sim. Aqui nas mensagens, as meninas da documentação escolar estão falando que tem escolas que não estão conseguindo acesso à formação. Será que deve ser Essa questão de parte do portal dos internet? professores, ela é A configurável, né? Indiara também falou, alguns colegas não estão conseguindo participar da reunião. Aqui para mim não tem mais ninguém aparecendo para realizar a liberação. Todo mundo que estava aparecendo eu já consegui liberar. Porque fica aparecendo aqui no cantinho da minha tela os convites. Uhum. E aí todos já conseguiram acessar. De qualquer forma, Milena, a gente... A formação está sendo gravada também, né? E depois vai ser disponibilizada. Isso. Então, talvez já ajuda esses que não estão conseguindo participar no momento. A formação ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar um link no município, pro município, né? E aí vai ficar no YouTube esse vídeo, e aí só quem tem esse link vai ter acesso ao vídeo. Então a gente vai passar, quando eu receber o link do setor de comunicação, eu posso passar ele para a Eliana, e você faz o repasse desse link para as escolas. Ok. A Indiara falou que é como se não estivesse aceitando para entrar na reunião. Mas você disse que não tem ninguém, não tem nenhum pedido aí, né? Não, aqui não, todos já foram aceitos. Pode ser uma questão de internet, né? O tempo chuvoso, não sei. Pode ser alguma questão assim. Vamos seguir, então, Milena. Por parte dos registros, eu consegui passar todos, mas caso tenha alguém que entrou depois, precise que seja repassado algum momento, né, do treinamento.
o CMEI Suído ali perguntou sobre as fichas. Eu havia conversado com a Adriele sobre, né, se essas fichas seriam feitas pelo sistema ou manualmente, né, da forma que já funciona. E eu posso até conferir, mas se eu não me engano, ela ficou de conferir isso com o pedagógico, e aí depois ela me passou que vai continuar a princípio da mesma forma. Eu vi que algumas escolas já utilizam a ficha pelo sistema, então essas escolas vão continuar, e aí as demais escolas a princípio vão continuar fazendo de forma manual. Deixa eu complementar a fala da Milena. Pode falar, Eliana. As fichas no sistema, cada unidade escolar, ela se organiza de acordo com a sua realidade. Tem escolas que fazem o primeiro trimestre lá no sistema, depois imprime, aí segundo e terceiro trimestre faz manual. E tem escolas que já conseguiram se organizar para fazer tudo dentro do sistema. Então, a escola precisa olhar para a sua realidade, conhecer os seus pais e ver, né? Tem acesso, não tem acesso? Então, qual o melhor acesso à internet, eu quero dizer? Então, qual a melhor forma de se organizar, né? Ok? Nesse caso, as escolas, né, que ainda não utilizam a ficha pelo sistema e optarem fazer esse registro, né, devem entrar em contato com o suporte, porque nós realizamos o cadastro da ficha igual, né, que a gente recebeu o modelo da Secretaria de Educação para todas as escolas. Então, a escola que desejar fazer pelo sistema e ainda não tem a ficha cadastrada, vai fazer contato com a gente vai estar inserindo essa ficha no sistema. Lembrando ainda, gente, que Ok. as informações preenchidas no sistema, a partir desse ano, serão levadas para o portal do estudante, né? A Secretaria de Educação definiu que todas as escolas devem liberar o portal do estudante para os pais que têm acesso à internet, ver ali a situação do estudante pelo telefone. E aí ter atenção às informações que são preenchidas, as notas, a frequência, e também frisar com vocês a questão da pontualidade com os registros, manter o mais em dia possível por questão da busca ativa do Bolsa Família, que são informações que são trazidas ali no sistema de acordo com o preenchimento do sistema feito pelos professores. Então, tudo que vocês registram, os pais vão ter acesso posteriormente, essas informações ajudam no Bolsa Família e no Busca Ativa. Então, manter os registros o mais em dia possível. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Algo que talvez não ficou tão bem explicado, vocês gostariam que fosse repassado? Milena, aqui no bate-papo não tem nenhuma Oi? mensagem, nenhuma dúvida. Eu acredito que a gente já pode ir encerrando. Tá bem, gente. A gente, então, da IEL, né, acredito que da mesma forma que o pessoal da Secretaria de Educação se coloca à disposição para dúvidas que possam surgir ou problemas, né, no caso dos professores, fazer contato ou com a Secretaria de Educação ou com alguém ali do administrativo da própria escola para estar repassando. E aí uma professora colocou aqui que não conseguiu acessar o sistema ainda. E aí a liberação do sistema é feita pela secretária da escola. Então você precisa fazer contato com ela, e aí caso ela não consiga fazer essa liberação, ela vai fazer contato com o suporte. Por parte do sistema já está tudo configurado para ser liberado o portal normalmente.
Então tá, Milena, eu quero agradecer então a presença de todos, a participação e dizer que nós estamos aí sempre à disposição para tirar as dúvidas, né, que vierem a surgir no decorrer do processo, tá?